Graças e paz a todos. Que bom podermos estar aqui mais uma vez, né? Para a honra e para a glória do nosso Senhor. Deus é muito bom. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3, do verso 7 até o verso 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Te agradecemos, papai, porque o culto até aqui tem sido maravilhoso. Poder louvar, poder celebrar o Teu nome, poder nos oferecer a Ti com tudo que temos, com tudo que somos, é algo muito, muito prazeroso para os Teus filhos, Pai. Como é precioso esse tempo de consagração, de culto mesmo a Ti. Obrigado, Pai, muito obrigado mesmo por nos dá a oportunidade de vivenciarmos tudo isso. Agora, Deus, nós também imploramos que o Senhor continue a nos falar através da sua palavra. Abra, ó Deus, os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento. Ajude-nos, ó Deus, a absorver o melhor da sua palavra. Ó Deus, o melhor que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós suplicamos isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, queridos, ontem nós tivemos um culto muito especial aqui na igreja, o nosso culto de jovens, nosso metanoia, e nós podemos compartilhar algumas coisas sobre o legado. Perdão, nós estamos aí sobre os nossos defeitos especiais, né? Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Bom, e sobre o legado, né? É mais ou menos assim, querido, até chamei o João ontem aqui, um dos nossos jovens, mais jovens, né? Perguntei, João, onde você vai querer estar? Ou melhor, descreva como é que vai ser o João Henrique daqui a 30 anos. Mesma coisa fiz com a Letícia, né? A Letícia está aqui com a gente hoje. A grande verdade é que uma boa parte de nós não pensamos nisso. Nós não paramos para calcular ou para imaginar onde nós estaremos daqui a 30 anos, o que nós estaremos fazendo, como será a nossa vida. E se nós formos um pouco a mais, se nós pararmos para pensar, poxa, o que vai ficar depois que nós formos embora? Poucas pessoas param para pensar nisso. Poucas pessoas realmente estão trabalhando para isso. Então, as perguntas iniciais são, melhor dizendo, o que você pretende deixar para os seus filhos? O que você pretende deixar para as futuras gerações? Isso tem a ver com o legado. Afinal de contas, como nós trabalhamos ontem, legado é aquilo que se transmite à geração seguinte. É uma herança, é uma herdade, uma transmissão, seja transmissão de um patrimônio, espólio, ou mesmo testamento, ou o que fica depois que você se vai. Então, para a gente tentar esmiuçar um pouquinho mais sobre o legado, por exemplo, quando a gente pensa em um legado genético, ou são as características que um pai transmite para os seus filhos, que um pai e uma mãe transmitem para os seus filhos, cor dos olhos, cor do cabelo, a fisionomia, alguns traços do temperamento. Muito disso tem a ver com um legado que um pai ou uma mãe transmite para os seus filhos de sangue. O legado intelectual é quando os autores, os teóricos, filósofos, as pessoas, elas escrevem, elas constroem teorias ou conhecimentos e deixam isso registrado. Isso é um legado, é uma herança. Então, nós temos hoje muitos autores na literatura brasileira, portuguesa, enfim, na literatura de maneira geral, que escreveram coisas interessantíssimas. Eles já se foram, mas o seu legado intelectual ainda está entre nós. No reino de Deus também nós temos muitos homens que desenvolveram boa parte da teologia,
boa parte não, toda a teologia que nós conhecemos hoje, e muitos deles já não estão mais aqui. Então eles nos deixaram um legado intelectual. E claro, existe o legado material, que é toda a parte financeira que, por exemplo, eu, né, não tenho nada, mas vamos supor que um dia eu tenha muitos bens e imóveis e casas e carros e propriedades. O dia que eu morrer, isso vai ficar para os meus filhos. Ou quando eu estiver bem velhinho, né, e repartir as coisas, isso fica para os meus filhos. Para todos eles, né? Todos eles. Para o Caleb, para a Sara e para quantos mais o Senhor Deus nos mandar, né? A irmã Juliana nem está aqui, ainda bem. Então, queridos, isso é a herança, isso é o legado. E, agora, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando a gente pensa em reino de Deus, quando nós nos tornamos cristãos, filhos de Deus, nós almejamos participar do reino de Deus, contribuir para a sua expansão, contribuir para que o reino de Deus avance. E muitos dos filhos de Deus, eles querem deixar um legado espiritual. Eles querem deixar um legado espiritual. E é por isso que nós estamos falando mais uma vez sobre o legado. Quem me conhece há algum tempo sabe que nós já fizemos seminários para falar sobre legado, fizemos acampamento de jovens para falar sobre o legado. E o problema é que, quando eu olho para trás e rumino essas informações todas, eu creio que nós falhamos em muitas coisas. E eu posso ter cometido um grande erro se eu tiver falado do legado sem ter falado na sua totalidade, ou como Deus espera que a gente construa e deixe um legado no reino espiritual. Você está coberto de razão em procurar construir um legado para os seus filhos no que se refere às coisas materiais. Precisamos fazer isso, precisamos trabalhar e servi-los. Precisamos deixar um legado intelectual, sim, todos aqueles que puderem escrever, criar, texto, conteúdo, e deixar algo para gerar, isso é importante. Precisamos sim transmitir os nossos genes, né, para os nossos filhos, são coisas importantes, mas mais importante que isso, é aquilo que Deus espera que a gente deixe. E eu tenho certeza que eu não fui tão claro nessas coisas. Por exemplo, se eu falar de legado espiritual, se eu almejar um legado espiritual da mesma maneira que eu almejo deixar um legado material, ou um legado como as outras pessoas deixam aqui nessa terra, eu vou falhar como cristão, eu vou falhar feio como filho de Deus. Eu vou tentar mostrar para você como que isso funciona no reino de Deus. Como eu disse, Deus espera sim que nós deixemos um legado. Porém, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Agora, se o grão de trigo morrer, ele vai gerar, ele vai dar frutos, ele vai germinar, ele vai crescer e vai dar muitos, muitos frutos. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que nós, enquanto seres humanos, somos muito, muito, muito apegados às coisas materiais e a construir um legado material aqui nessa terra. Isso já vem de muito tempo atrás. Para pensar, por exemplo, no que aconteceu lá na Torre de Babel. Deus foi para aquele povo e disse: olha, eu quero que vocês multipliquem-se, que vocês se espalhem, que vocês vão povoar toda a terra. Mas o ser humano, abençoado naquela época, o que disse? Não, vamos fazer uma torre, né? Vamos ficar todo mundo aqui, vamos construir uma torre para fazer o quê? Fazer grande o nosso nome. Isso permeia a humanidade, permeia a religião e a igreja. E eu olho para trás e vejo que eu também falhei nisso. Talvez quando eu pensava no reino, deixar um legado no reino de Deus, o meu pensamento estava muito mais focado, muito mais ligado em construir um nome, deixar uma marca, deixar algo para que as pessoas nas gerações futuras possam olhar e falar assim: eu lembro do Vando, quando talvez eu falhei em ensinar isso e desejar isso no meu coração. Isso está completamente errado, pelo menos é muito contrário àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Como assim, pastor? É isso mesmo que eu estou te falando.
Todas as vezes que você olha um homem de Deus, que era realmente de Deus, ele abria mão de tudo que ele era, todos os seus sonhos, todos os seus planos, para servir a Deus. Ele mortificava tudo. Olha, pense no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi o legado que ele deixou? Sobretudo quando nós pensamos no legado humano, não do reino, mas no legado humano. Quantos filhos Jesus deixou? Biológicos. Quanto de dinheiro ele deixou para os seus discípulos? Quantos prédios ele construiu para a sua congregação? Quantos livros autorais o Senhor Jesus escreveu? Estamos falando do Senhor Jesus. João Batista. Já pensou nisso? Qual foi a obra que João Batista fez? Aqui nessa terra. Ele podia ter criado a igreja do deserto, certo? Mas ele não queria isso. Não era isso que ele queria, não era isso que estava no coração dele. E eu não sei se você consegue compreender como é muito fácil. Eu vou tentar aqui deixar mais claro. Se você não é ainda muito acostumado com o meio evangélico e com o universo evangélico, vou te explicar uma coisa. É assim, um belo dia, você está aí alegre, sorridente, andando por aí, ou muito triste, muito depressivo, sofrendo, doente, e vem o Senhor e te chama, e fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então nós sentimos a voz do Senhor de uma maneira misteriosa, que nós não podemos explicar, mas nós aceitamos, e fazemos parte, a partir de então, de uma aliança. E logo a gente descobre, como nós colocamos ontem, que o Senhor Deus nos dá uma missão. Ele diz: olha, vocês têm que ir, vocês têm que fazer, vocês têm que, evangelizar, vocês têm que transmitir os meus princípios e valores. Agora, junto com essa missão, vem um sacrifício, porque para se parecer mais com Cristo, eu tenho que se parecer menos comigo mesmo. Para ganhar a cultura do reino, eu tenho que abrir mão da cultura rondoniense, ou seja, qual for a cultura que você acha que você tem. Envolve um sacrifício. Nós estudamos ontem em Lucas capítulo 9, que o Senhor Jesus tem o disparate de dizer para os seus discípulos: você quer me seguir mesmo? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e então siga-me. Então, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nós passamos por um chamado, recebemos uma missão, e isso envolve sacrifício. Isso envolve muito sacrifício. Para nos parecer com o Senhor Jesus, precisamos andar em seus passos, seguir o seu exemplo, e precisamos abrir mão de todos os nossos sonhos, desejos, tudo aquilo que você acha que você tem, que você quer, tem que abrir mão. Olha bem, querido, vamos pegar aqui o que a Bíblia nos mostra a respeito dos discípulos e do chamado dos discípulos. Os caras estavam lá trabalhando, lançando as redes, Jesus chega e fala assim: para tudo isso aí, vem cá, Pedro, eu vou fazer de você agora um pescador de homens. Estava lá Mateus na coletoria de impostos, coletoria mesmo, né? De impostos, tal, ganhando sua grana, feliz e tal. O Senhor Jesus fala: segue-me. E Mateus vai, ele abriu mão de todas aquelas coisas. Então veja bem como é que as coisas funcionam. São pessoas que abriram mão de tudo. E hoje, como é que funciona? A mesma coisa. O Senhor Jesus fala para nós: segue-me. Segue-me. Abra mão de tudo. O que você está planejando aí para daqui 30 anos? O que você está planejando para fazer dessa tua vida aí? Não, para tudo. Pergunta para o Senhor o que Ele quer e faça somente o que Ele quer. Se Ele não quiser que você vá fazer medicina na Bolívia, não vá. Entende? Se Ele não quiser que você faça qualquer outro tipo, se você se case, não se case. É assim que funciona. Agora, o difícil é nós entendermos tudo isso, e como eu estou tentando mostrar aqui, quando a gente entra na igreja, nós não vou dizer que nos enganam, porque o Evangelho não engana ninguém, certo? Não vou dizer que nos enganam, ou que mentem para nós, porque eu nunca fui enganado, meu pastor nunca me enganou, e dificilmente você vai ver um homem de Deus enganando alguém. Nós somos enganados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos. Então, nós somos chamados,
aceitamos a missão, começamos a caminhar com o Senhor, daqui a pouco nós estamos planejando, não, eu vou servir ao Senhor, mas vou arrasar, todo mundo falhou, agora eu vou chegar e vai ver como é que vai ser. Então a gente vai se enganando, a gente vai criando algumas coisas, sabe, a gente vai, e aí a gente usa a desculpa, não é para o Senhor, nós vamos construir, nós vamos expandir e tal, mas não é nada, não é para o Senhor nada, é para mim, Então, quando você vai para a palavra de Deus, você vai vendo isso sendo destruído, sabe, você vai vendo essa visão de ter um nome, de ter uma marca, de ser reconhecido, de ser valorizado pelos outros cristãos que não chegam aos seus pés, você vai vendo isso sendo destruído pelo poder do Evangelho. Olha só, abra agora a sua Bíblia comigo, já já nós vamos voltar para o nosso texto de partida, ok? Mas nós vamos para 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. A gente sabe que Paulo, ele tinha muita competência, muita capacidade, muitos títulos, a gente vai tratar isso daqui a pouco, mas ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, ele tinha uma bagagem muito grande, ele foi educado aos pés de Gamaliel, ele conhecia a lei como ninguém, conhecia o plano, o pacto como poucas pessoas da sua época. Mas quando ele foi visitar os irmãos que estavam lá em Coríntios, olha bem o que aconteceu. Desculpa, olha só o que aconteceu, mas como as coisas aconteceram. 1 Coríntios, eu vou ler aqui na nova versão internacional, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Olha o que Paulo diz. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse é um texto extremamente emblemático para mim, forte. O apóstolo Paulo, que tinha uma capacidade persuasiva gigantesca, conhecimento, quando ele vai visitar, nesse episódio específico que ele está citando aqui, ele fala assim, só que quando eu fui aí com vocês, eu não quis mostrar nada disso. Nós aqui que preparamos para compartilhar o Evangelho, a gente sabe o sufoco que a gente passa, escolhendo os melhores textos, organizando o discurso, vendo outros pregadores, para quê? Para que a gente tenha uma linguagem boa, para que a gente tenha uma mensagem boa. A maioria de nós somos assim. Conheço pregadores que antes de pregar, eles escrevem 10 páginas, decoram as 10 páginas ou mais para ministrar. Não tenho nada contra isso, não me entenda mal, ok? Eu mesmo quero um dia chegar nesse nível aí. Mas é muito contrastante com essa realidade aqui. É uma coisa esquisita. O camarada fala, olha, irmãos, não fui com discurso eloquente. A gente estuda a eloquência, a gente estuda a oratória, a gente estuda para poder ministrar, a gente faz curso de teatro e tudo. Não é não? E a gente se preocupa, como é que será que minha voz está saindo, como é que, né? Eu mesmo troco muitas figurinhas com o Marcos, olha só esse cara aqui e tal, a questão esses dias a gente estava falando sobre a modulação da voz, né, a importância de parar e tal, mas o apóstolo Paulo, eu não fui com discurso eloquente, e nem com muita sabedoria, para lhes proclamar os mistérios de Deus. Olha que doideira isso aqui, gente. Decidi nada saber entre vocês. Mesma coisa pegar o sermão, Marcos, e rasgar assim, ó. Não vou organizar sermão, coisa nenhuma.
Não vou pegar esses comentaristas e esses monte de livro que eu leio, coisa nenhuma. Dessa vez não vou fazer nada disso. Não vou. Decidi nada saber entre vocês a não ser uma coisa: Cristo e Cristo crucificado. Guarda essa informação importante aí. Minha mensagem, minha pregação não consistiu de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiu da demonstração do poder do Espírito. E aqui a gente vai para aquilo que é mais importante. Paulo, ele não queria construir um legado como o mundo constrói. Paulo não queria construir uma série de informações, de conteúdos para engrandecer o seu próprio nome, porque ele sabe no que isso aqui vai dar. Ele sabe. Ele abriu mão da sua eloquência, da sua capacidade, do seu entendimento. Ele só queria uma coisa, ele só queria Cristo, e baseado no poder do Espírito Santo. Por quê? Verso 5: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você consegue compreender a maravilha que é isso aqui? E a força que isso deveria ter nos nossos corações, enquanto homens e mulheres de Deus? Consegue compreender? Paulo, ele não estava aqui nesse momento, ele não estava se preocupando com a técnica, com a instrumentalização do seu discurso, ele só queria demonstrar o poder de Deus. Bons palestrantes tem no mundo inteiro, gente fantástica, que fala bem, que envolve, que convence você a dar dinheiro, que convence você a fazer coisas espetaculares. Bons músicos, está assim, ó, gente capacitada, que canta bem, que toca bem, dançarinos, faxineiros, está assim de gente extremamente capacitada, muito mais capacitada do que nós aqui. Você pode ter certeza que o mundo está cheio assim. Quero só fazer um parênteses. Eu não acho que a técnica seja irrelevante. Não, nós temos que nos esmerar sim. Afinal de contas, nós entendemos que devemos dar o melhor para o nosso Deus, certo? Entenda isso, em nome de Jesus. Não estou dizendo, então não preciso mais estudar, não preciso mais ler, não preciso mais me aperfeiçoar, ensaiar, investir. Não é isso que eu estou mostrando para você. Estou mostrando para você a raiz da coisa. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que fazemos? Porque nossas raízes, nossas motivações têm que estar centradas nisso aqui, ó, no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na vontade de Deus. Consegue compreender? É isso que é o legado que Deus espera que a gente deixe. Não é a minha marca, não é o meu jeito, não é o meu estilo, nem a minha competência, mas sim o quanto Deus teve espaço na minha vida para operar. Você vê Deus usando pessoas simples e coisas simples. Ao longo da história bíblica você vê inúmeras vezes Deus pegando o pior cara e Ele vai e usa e faz coisas maravilhosas. Por quê? Porque nós somos assim, a gente quer a honra para nós, a gente quer a glória para nós. Quando você estuda a fundo a vida dos juízes, você vai ver que cada um era pior do que o outro. Cada juiz que Deus usou para libertar o povo era um pior do que o outro. Os camaradas eram difíceis. A história dos reis, todos. Você pensa, quem foi o personagem bíblico que mais te chama a atenção? Vamos supor um Davi. Olha o que Davi fez. A maioria de nós nunca vamos pecar tão feio como Davi pecou, ao ponto de trair, de engravidar, de matar o esposo da amante. A maioria de nós não vamos fazer, tem alguns que vão, né? Espero que não seja você, mas a maioria de nós não faremos isso. E Davi ainda é tido como um homem segundo o coração de Deus. Consegue compreender? Queridos, em nome de Jesus, mas nós vivemos correndo atrás dessas coisas, nós queremos um nome, nós queremos ser isso, nós queremos ser aquilo. Então, ao longo da história da Bíblia, você vai ver que Deus usa pessoas simples, porque o que Ele mais quer é a honra, a glória. Ele quer que você participe, é óbvio que Ele quer que você participe. É claro que tem algumas coisas especiais nisso aqui, tem sim, você vai desfrutar de algumas coisas especiais, mas
mas não segundo o mundo, não segundo o padrão da Babilônia, para engrandecer o seu nome, para deixar uma marca aqui ou ali. Olha isso aqui, queridos. Aí quando a gente volta para o nosso texto base, de Filipenses capítulo 3, vamos lá, Filipenses capítulo 3, só que a gente vai ler alguns versos, nós só lemos o 7 e o 8, nós vamos ler alguns versos ali antes. A partir do 1, Filipenses capítulo 3, verso 1, abra aí comigo. Só fazer aqui um parênteses importante, você anotar, querido, as coisas que você está aprendendo, viu? Hoje, nos aplicativos, a gente tem uma facilidade imensa de marcar o texto, de abrir uma nota e de colocar ali informações ou aquilo que Deus fala com você. Muito importante, viu? Quando você tiver, Deus te chamar a atenção, escreve, faz um comentário. Eu mesmo, nos meus aplicativos, sempre tenho uma nota ou outra de quando o pastor Kerson pregou, de quando o Marcos pregou, de outros amados que já ministraram aqui, está lá anotadinho. Muito, e é sempre muito forte isso. Então vamos lá, Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao 8. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então você vê que Paulo também vivia remoendo as coisas e falando e repetindo as mesmas coisas, né? Vivia falando, isso aqui de novo e tal, né? Para mim não é cansativo não, isso é seguro para vocês, pode ficar tranquilo, vou falar outra vez a mesma coisa. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Quando ele fala dessa confiança na carne, ele está falando das obras que o ser humano pode fazer, do legado, né, entre aspas, né, que o homem pode construir. É disso que ele está falando aqui. Está falando de coisas que se pode ter, ser ou fazer segundo o padrão mundano, segundo o padrão humano. Verso 4: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho o pacto de Deus celebrado com o homem lá do Antigo Testamento, o pacto abraâmico. Então eu tenho na minha carne esse sinal desse pacto. Depois ele diz assim: pertencente ao povo de Israel. Sabe o que isso quer dizer? O povo portador da aliança e do plano de Deus para a salvação da humanidade. O judeu, que é por isso que ele faz essa menção, ele era portador dessa mensagem, ele se orgulhava disso, que Deus havia escolhido um povo para proclamar as suas virtudes e tal, e tal, e tal. Então, Paulo diz, olha, eu sou desses aí, certo? O que mais que Paulo podia se alegrar? Ele diz assim, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei ele era fariseu, ou seja, ele era de um tipo de partido dentro do judaísmo, e esses caras, eles conheciam muito da lei, muito, eles entendiam. Um jovem judeu aí, o jovem fariseu, desde a sua mais tenra idade, ele já tinha um grande volume do Antigo Testamento decorado, de cor. Então eles tinham assim, sabe, um status, uma moral dentro do povo de Israel, não era pouca coisa não. Paulo era fariseu, fazia parte desse partido, ou dessa seita, né, como queira. Quanto ao zelo, ele era tão zeloso em preservar os princípios de Deus, em proteger a lei de Deus, que ele chegou a perseguir, olha o que ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja, porque enquanto ele ainda não tinha a revelação de Deus, ele protegia os oráculos, os mandamentos, ele protegia de tal maneira que quando surgiu o cristianismo e ele não entendia, ele falou, isso é uma ameaça à lei de Deus, e eu vou ajudar a acabar com isso aí, nem que seja através do assassinato. Você vê o rigor do zelo de Paulo. O que mais? Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então Paulo, ele tinha muito, ele podia ter construído assim uma história belíssima, porque ele estava com a faca e com o queijo na mão, ele podia ser o cara,
dentro do judaísmo, ele podia ser um dos grandes, sem dúvida alguma, pela capacidade intelectual que Paulo tinha, ele podia ser um dos grandes. Mas aí, o que ele me faz? Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Você entende? Isso aqui que começa a nos confrontar. Isso aqui é que começa a bater forte. O que você quer fazer nessa vida que vai te deixar cheio de orgulho? O que você quer fazer nessa vida que vai te dar um status, que vai conferir você um respeito diante da sociedade e dos seus amigos? O que é que você quer fazer? Me lembro de um grupo de jovens da igreja, eles faziam parte de uma banda, jovenzinhos e tal, e eles falavam, não, a gente vai estudar, porque eles eram meio que ralé da sociedade assim, né? Não, a gente tem que estudar e um dia nós vamos voltar aqui para a cidade, né, com os nossos títulos, eu vou ser delegado, eu vou ser juiz, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu quero voltar com a minha moto e tal, né? Eles queriam construir algo, né? E de fato alguns até estão indo bem aí na vida, né? Alguns deles estão indo até bem. Mas e você? O que você quer construir que vai te deixar cheio de orgulho? O que você quer fazer? Paulo pegou tudo isso e disse, não quero mais nada disso não. Não quero mais não. Vou trocar isso pela glória do Senhor, pelo conhecimento de Jesus. Isso sim tem uma riqueza, isso sim tem algo especial. Olha bem, queridos, olha que doideira isso aqui. Verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então você imagina um cara que estudou anos para se tornar um doutor, que se preparou, que investiu uma grana, imagina só aí, sabe, que construiu uma carreira, que recebe uma grana violenta por causa disso, e aí no belo dia, por causa de Cristo, ele abre mão de tudo e fala assim, não vou fazer mais nada disso não, agora eu vou ser só falar do amor de Cristo. Não só falar, né? Só vou viver com Cristo, só vou me relacionar com Cristo, vou experimentar isso. Não porque estava doente, não porque teve uma grande decepção, mas porque ele sentiu. E aqui que eu vejo um confronto gigante com o legado que muitas vezes eu acabei falando. Entende? Mesmo dentro da igreja. Paulo era religioso, aqui ele está falando da religião judaica. Tudo que ele queria, agora, depois da revelação do Evangelho, era o Senhor na sua vida. Aí lá em Gálatas 2:20, ele fala assim, olha queridos, eu já estou crucificado com Cristo. E esse viver que agora eu tenho, pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Então, queridos, eu vejo que o maior legado que nós podemos deixar para o reino não é nosso. A melhor herança que nós podemos deixar no reino de Deus não é nossa marca, nem nosso estilo, nem nossa capacidade. Que nós, sabe, a maneira como nós podemos construir algo é nos esvaziando de nós mesmos, morrendo, aniquilando a nós mesmos, abrindo mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do nosso esforço, do nosso empenho e deixando que Cristo reine, que Cristo apareça, que Cristo viva em nós. Você é um filho de Deus de verdade, tem sonhado em servi-lo, sente seu coração assim ardendo, não, eu quero servir ao Senhor, o Senhor já me chamou, é isso que eu quero. Abra mão de todo o seu desejo egoísta, babilônico, e entenda, eu vou ser a cópia fiel do Senhor Jesus Cristo. Talvez você pense assim, Vando, mas isso é uma loucura, cara, como é que isso aí funciona? Eu entendo a dificuldade da gente entender e de ouvir uma mensagem como essa, num mundo hoje onde todo mundo dentro das igrejas fala assim, você vai vencer, você tem que sonhar,
você tem que almejar, você tem que fazer um alvo grande, mirar grande e tal, sabe? Eu sei que é difícil você se deparar com uma mensagem como essa. Você acha que para mim é fácil? Não é. Nesses últimos tempos, assim, eu tenho sido moído e remoído, né? Com coisas como essa, porque nós nos enganamos a nós mesmos. Ouvimos aquela síndrome de Lúcifer, né? Eu colocarei meu trono acima das estrelas e tal, né? A gente faz isso, então é difícil, e aí agora você está, então quer dizer que eu tenho que abrir mão de tudo, abrir mão dos meus sonhos, sejam eles quais forem. É isso mesmo que eu estou falando, não é outra coisa, é isso mesmo, tem que abrir mão. Tá vendo, mas e aí? Eu vou ser um cara infeliz. Eu queria sair cantando pelo mundo e testemunhando do amor de Deus. Eu e meu amigo Clésio já entramos nessa. Sabe, fizemos um pacto uma vez, mas a gente achava que a gente ia cantar por aí, pelo mundo inteiro, pelo menos eu, né? Não sei quanto o coração, mas eu achava que Deus ia me levar cantando, ministrando louvor. Quem me conhece aqui está falando assim, ainda bem que ele entendeu, que não é a praia dele. Mas eram sonhos, era loucura que a gente cria. Quem falou isso? Quem que me enganou? Ninguém, foi eu mesmo. Aí você pode pensar, Wanda, mas então, se eu não for esse cantor que eu queria ser, usando aqui esse exemplo, eu vou ser infeliz dentro da igreja, vou ficar frustrado. Se eu não construir, se eu não edificar, eu vou ficar frustrado. Aí é onde eu quero chegar com você. Aí que eu gostaria muito de poder, sabe, te ajudar a compreender. É uma loucura? É uma loucura o que eu estou te falando. Mas é assim, queridão, quando você entende e abre mão do seu ser, dos seus sonhos, e abre mão e permite que Cristo reine na sua vida, ele começa a compartilhar coisas espirituais, coisas maravilhosas, que vão produzir a alegria que você acha que só vai ter quando tiver essas coisas doidas aí. Quando você realmente se torna amigo de Deus e caminha com o Senhor, e não chama o Senhor para caminhar contigo, vou fazer um parênteses aqui, é diferente, caminhar e chamar Deus, vem comigo aqui, vamos ali, chega aí mano, vamos lá, é diferente, certo? Do que você falar assim, Deus, eu quero caminhar contigo, onde o Senhor quiser eu irei, o que é diferente. Quando você caminha com o Senhor, apesar das lutas e das dificuldades que teremos, apesar dos gigantes que vão se levantar, você vai encontrar uma coisa chamada realização pessoal, você vai encontrar uma coisa chamada paz de espírito, uma paz que o mundo não conhece. Quando você realmente entender, mesmo indo para a morte certa, querido, é algo que vai preencher o seu ser. Você vai para a morte sorrindo. Esses dias eu ouvi o Kerson citando um dos mártires, né, da igreja cristã, e ele falava desse cara que o desejo dele era ser lançado na arena dos leões ou das feras, para ser martirizado por Cristo. Kerson falava assim, né, em algumas palavras, e ele falou assim, se os leões não vierem, eu vou lá e vou dar um tapa na cara dele, porque eu me alegro em poder honrar o Senhor, oferecendo a minha vida. Olha que doideira isso. Por que esse cara falou um trem desse? Você acha que ele queria só se aparecer? Não, esses caras, muitos deles morreram mesmo, e de mortes terríveis. Então por quê? Porque eles encontraram a paz, eles encontraram a alegria, eles encontraram a felicidade, eles entenderam, queridão, olha aqui que eu vou te falar, que essa merda de vida que nós temos nessa terra aqui, cheia de dor, de traição, de dificuldade, isso é passageiro. Esse legado que você quer construir aqui nessa merda dessa vida aqui, para que todos venham e aplaudam o seu nome, não vale de nada, comparado com as coisas celestiais, e com a vida eterna que temos. Você entende a diferença? Talvez para você seja uma loucura, porque você está tão agarrado nessas coisas aqui, querendo ser o tal aqui, o bambambam aqui, o reconhecido aqui, e esqueceu
que é mais importante a eternidade do que esses poucos anos que nós teremos aqui. Então eu queria muito te ajudar, mas eu não posso. Só o Espírito Santo pode. Mas uma coisa é certa: pare, se você é um cristão, um filho de Deus, e está querendo construir um legado para você mesmo, uma torre de Babel, se você está querendo construir um império, para que todos te aplaudam e te reconheçam, pare enquanto é tempo. Arrependa-se, peça perdão para Deus e fala assim: Deus, eu quero ser crucificado, eu quero morrer na cruz. Arrependa-se, queridão, porque ainda dá tempo de experimentar coisas maravilhosas. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 2, nós passamos por ele, né? Mas ali a gente chega no verso 9, e Paulo começa dizendo assim: olha, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Paulo não queria convencer ninguém disso, por isso ele disse lá nos versos primeiros, né, que eu não fui com linguagem persuasiva. Paulo não queria nada além desse Cristo crucificado, nada além de que o Espírito Santo encontrasse o coração daquelas pessoas e revelasse para elas a magnitude do plano de Deus, a amplitude do amor de Deus, e sobretudo as coisas vindouras. E essa é a minha oração hoje. Eu não tenho que pensar em um legado espiritual no reino de Deus. Eu não tenho que pensar nisso. A única coisa que eu tenho que pensar é: eu preciso morrer para mim mesmo. A herança que eu tenho que transmitir para alguém, se é que eu tenho que transmitir, é só a obra de Deus em minha vida, que me transformou, que me curou das minhas ambições. Você entende? Em nome do Senhor Jesus, a minha oração, sabe, meu desejo é que eu possa atingir um pouquinho do que Paulo fez lá em Coríntios. Que o poder de Deus se encontre agora. Que o poder do Espírito Santo de Deus venha transformar você. E venha mostrar para você que deixar Cristo reinar em nós é a melhor coisa que pode acontecer. Sei que é duro, querido, sei que é difícil abrir mão, deixar, eu sei, eu entendo isso. Sei que dói, sei disso, mas creia, queridão, se a Bíblia é Bíblia mesmo, se você escolheu caminhar com esse Cristo, que deu esse passo em direção ao sacrifício tão grande, você acha que não vai funcionar para você? Se os homens da Bíblia que você diz que lê foram capazes, conseguiram e tiveram um bom resultado no Senhor, você acha que para você vai ser diferente? Por quê? Então eu desafio você nessa noite a se arrepender e a buscar o Senhor. Eu desafio você a escolher essa aliança, essa morte e humilhação. Eu desafio você. E um dia, quem sabe, eu possa olhar nos seus olhos e ver o mesmo sorriso que tem os filhos de Deus em face à destruição e à desgraça. Quem sabe um dia eu possa te ver e ver que você venceu, não com as armas desse mundo, não com os padrões desse mundo. Quem sabe um dia na glória, a gente caminhando lá no céu com o Senhor, a gente possa sorrir e falar assim: ufa, ainda bem, né? Ainda bem.